Amorim, professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Estou junto com a minha orientada, eu sou tutor da professora Mara Regina Pagliuso Rodrigues, que é professora do Instituto Federal de São Paulo, no campus Votuporanga. Nós estamos reunidos nessa conferência de hoje no sentido de poder apresentar os resultados do trabalho que foi desenvolvido pela professora Mara, aqui em Florianópolis, para a identificação das manifestações patológicas no patrimônio histórico de Florianópolis. Temos que agradecer imensamente o convite da Associação Amigos da Natureza, da Alta Paulista, e também da Faculdade de Ciências e Engenharia do campus de Tupã. Esse importante evento, já o 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista, tivemos a oportunidade de participar de alguns deles, e agora, nesse momento, estamos, então, colaborando com a organização para poder trazer um pouco desse trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano de 2023. Professora Mara, eu queria que, de alguma maneira, você pudesse apresentar o teu resumo, né, desse trabalho que fez você chegar até aqui nesse momento. Olá, pessoal. Eu sou a professora Mara, né? Quero primeiramente agradecer a ANAP pelo convite para a apresentação dessa palestra e poder contar um pouco do meu trabalho de pós-doc. Bom, a ideia chegou pelo seguinte: quando você vai para um centro de uma grande cidade, você sempre identifica habitações abandonadas. Então, nos veio em conversa, eu com o professor Evandro, nossa, por que não reabilitar essas ruínas históricas e dar uma função para pegar essa população em vulnerabilidade e dar uma função, colocar esse pessoal lá, desde que esteja reabilitado essa habitação, essa edificação. Então, a ideia foi essa. Então, eu estou há 1 ano desenvolvendo esse trabalho. Como que a gente chegou a isso? Eu faço um estudo de campo, faço através de fotografias, identifico as manifestações patológicas, dou a solução e concluo como que pode ser reabilitado isso daí para um fim sustentável e um fim humano, né? Para colocar esse pessoal. Que possa ter alguma função social. E é interessante que o trabalho da professora Mara realmente desenvolve uma metodologia para a identificação dessas manifestações patológicas, né? Através de uma preocupação muito gráfica, de poder trazer para o leigo, né, um jeito de identificar realmente onde estão as fissuras, trincas, áreas de reboco, enfim, para que a gente, de fato, pudesse reabilitar esses edifícios e trazer uma função social para eles dentro dos centros históricos. Então, professora, agora a gente vai fazer um corte para que você realmente apresente o teu trabalho a partir de agora, tá? Muito obrigado, professora. Então, as edificações necessitam de manutenções periódicas para garantir sua integridade e vida útil, uma vez que os materiais com os quais são construídos podem se degradar com o tempo e exposição de agentes agressivos do meio ambiente. A manutenção de edifícios desempenha um papel fundamental na sociedade, representando uma grande porcentagem de atividades no setor da construção civil. Sua importância na sociedade tem aumentado devido ao crescente aumento das exigências de habitabilidade e conforto, além da necessidade de preservação do empreendimento, segundo Teixeira de Jesus.
Este estudo tem como objetivo diminuir a inutilidade das edificações em situação de abandono no Centro Expandido de Florianópolis, que fica no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, direcionando de forma assertiva as futuras reformas para garantir o novo uso local através de formas sustentáveis de reabilitação. O objetivo deste trabalho é investigar os espaços urbanos resultantes da obsolência, abandono e deteriorização em foco nas manifestações patológicas, que podem torná-las inadequadas para o uso, bem como identificar formas criativas e sustentáveis de reabilitação dessas construções. Nesse contexto, essa pesquisa pretende contribuir por meio de análise exploratória das manifestações patológicas de 5 ruínas residenciais localizadas em ponto estratégico no Centro Expandido de Florianópolis. Foram estudadas 5 ruínas residenciais no Centro Expandido de Florianópolis, distribuídas em diferentes bairros da cidade. A localização exata de cada uma dessas edificações podem ser vistas nas 2 figuras apresentadas agora. Aqui está o Centro Expandido de Florianópolis. Aqui fica a Ponte Hercílio Luz, que liga a ilha ao continente. Então, aqui está a ruína elencada 1, que fica no Saco dos Limões, a ruína 2, que fica na rua Anita Garibaldi, a 3, que fica na Mauro Ramos, a 4, que fica na Frei Caneca, e a 5, que fica na Rui Barbosa. Então, vamos ver. Então, está bem aqui no Centro Expandido de Florianópolis, localizada essas ruínas. Bom, aqui é a do Saco dos Limões, é a primeira que a gente vai estudar. A segunda, Anita Garibaldi, tá vendo? Tem um valor histórico. A terceira, na Avenida Mauro Ramos, também no Centro Expandido de Florianópolis. A Frei Caneca e a Rui Barbosa. Veja que eles têm um valor histórico, né? Então, a metodologia aplicada, é importante ressaltar que a localização dessas ruínas não foi aleatória, mas sim resultado de um processo histórico e social, que envolveu a dinâmica de crescimento urbano da cidade. A maioria das edificações em situação de abandono estava concentrada em áreas centrais próximas aos serviços e comércios, sugerindo que em algum momento do passado essas áreas eram bastante valorizadas. A metodologia de análise das manifestações patológicas foi realizada através de sintomas nas edificações por meio de fotografias. Então, eu fui lá, fotografei todas as edificações e fiz um diagnóstico para cada edificação, para futura reabilitação, para poder o quê? Ser ocupada novamente. O resultado, o diagnóstico das manifestações patológicas nas ruínas do Centro Expandido é um processo fundamental para identificar e avaliar as condições dessas edificações. Esse diagnóstico é realizado por meio de visitas técnicas, análise in loco e coleta das informações, com o objetivo de compreender a natureza e origens patológicas, a origem das patologias presentes e definir as melhores formas de tratamento de manutenção para corrigir essas imperfeições. Abaixo serão apresentadas as imagens e colocada os diagnósticos. Então, o diagnóstico da fachada da Anita Garibaldi. Então, em azul, são deslocamentos do reboco. Aqui, em amarelo, são as fissuras ou trincas. E
em verdinho tem umas vegetações. Aqui é diagnóstico lá da João Mota Espezin, que é no Saco dos Limões. Então, em amarelo são as fissuras, em azul, deslocamento do reboco, e em verdinho são manchas de mofo e umidade. Na Frei Caneca, essa residência foi de Vital Ramos, né? É uma residência histórica, uma ruína residencial histórica muito importante para Florianópolis. Tem as fissuras em amarelinho, em verde são manchas de umidade, em azul deslocamento de reboco. Já né, na Mauro Ramos, tem deslocamento de reboco também, manchas de umidade e as fissuras em amarelo. Na Rui Barbosa, nós temos também em azul, nessa posição de deslocamento de reboco, umidade em verdinho, em amarelo, as fissuras. Conclusão. A partir da análise das manifestações patológicas presentes nas ruínas residenciais do Centro Expandido de Florianópolis, foi possível compreender a necessidade de intervenção para a reabilitação dessas edificações. A reabilitação das ruínas residenciais não só se trata de benefícios para a cidade, como também poderia ser uma solução viável financeiramente e sustentável no ponto de vista da engenharia. Uma abordagem acessível e sustentável para a reabilitação dessas ruínas residenciais poderia incluir a escolha de materiais mais acessíveis, ecológicos, como utilização de madeira, de reflorestamento, reutilização, reduzindo o custo, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Além disso, a adoção de soluções inovadoras, como a captação de energia solar para o uso nas edificações, poderia reduzir o custo de energia elétrica e tornar as edificações mais sustentáveis. A preservação do patrimônio cultural dessas edificações é essencial para manter a identidade da cidade e valorização da sua história. Além disso, a reabilitação desses locais podem trazer benefícios sociais, como a melhoria da qualidade de vida das populações que se encontram em situação de vulnerabilidade social, que ocupam esses edifícios abandonados. Então, toda vez que você vai pegar um edifício abandonado, ele está sendo ocupado por uma população em situação de vulnerabilidade. Em suma, a reabilitação das ruínas residenciais é um desafio que exige soluções acessíveis e sustentáveis, mas também um olhar sensível para o valor histórico e cultural dessas edificações. Acreditamos que a realização das intervenções adequadas pode não só trazer benefícios para a cidade, como também preservar a memória e a identidade da população. Aqui estão as referências. Muito obrigada. Obrigado, professora Mara. A gente agora podia fazer uma discussão sobre esse processo, né, de apreensão e aplicação, né? Apreensão no sentido da gente poder compreender quais são essas edificações, né? E a aplicação no sentido de uma metodologia que foi descoberta, né? Que foi implementada pelo trabalho. São 5 casas, 5 residências, né? E essas 5 residências, elas estão espalhadas pela cidade, e cada uma delas tem uma história específica
que, de alguma forma, é subjacente aos seus processos de deterioração. Uma delas, talvez a mais emblemática, não gostaria de mensurar importância em graus, mas há uma edificação que é bastante emblemática, que é uma das últimas casas de chácara, porque a cidade de Florianópolis sempre esteve voltada para o sul, no início da cidade, né? A capital, o Desterro, ela estava voltada para a face sul, para a Bahia Sul. E no caso da Bahia Norte, que hoje é um dos pontos mais cobiçados pelo capital imobiliário, existiam as casas de chácara, que eram casas de veraneio. Não era muito comum o banho de mar. Só depois, né, isso passa a se tornar frequente. E essas casas de chácara, tendo essa como uma das suas mais emblemáticas, que foi a citada, a número 4 da Rua Frei Caneca, no bairro da Agronômica, ela é um exemplar muito peculiar, exatamente porque é uma das últimas residências que ficaram intactas em meio aos arranha-céus que foram brotando pela especulação imobiliária, enfim. E até hoje ela só se encontra do jeito que ela está, ou seja, deteriorada e ainda não demolida e não substituída por um outro arranha-céu, porque ela é um imóvel tombado, né? As outras que foram apresentadas, a da Casa Rui Barbosa, ela é também parte desse acervo, né? E ela tem uma importância histórica também. Mas as outras 3 casas, tanto a do Saco dos Limões, da Rua João Mota, como a da Anita Garibaldi, e também a da Avenida Mauro Ramos, elas não têm esses processos implementados. Eu queria destacar essa parte histórica, então, portanto, porque essa residência da Rua Frei Caneca, no bairro da Agronômica, é uma casa que deveria ser preservada e deveria também, de alguma forma, ter reconhecida a sua função, porque hoje ela abriga moradores em situação de rua ou de vulnerabilidade social, né? E seria muito interessante se a gente pudesse ter esse imóvel reconstruído, porque ele, de fato, está bastante abandonado, né? Claro que ele só se encontra nessa situação porque, muito provavelmente, a construtora que detém o terreno, é um terreno muito grande, essas chácaras, elas eram áreas bastante agigantadas dentro do espaço que era a configuração urbana naquele momento, né? E ela, muito provavelmente, essa construtora está esperando que esse imóvel venha abaixo para poder se usar disso para construir um maciço de edifícios em altura. No entanto, o trabalho da Mara, ele vai detectar essas patologias, não é? Essas manifestações patológicas, perdoe, Mara,
mas no sentido de poder buscar uma alternativa projetiva que possa ser sustentável, né? Porque essa residência ela demandaria muito dinheiro e só para ser reconstruída, e só de fato o capital imobiliário poderia fazê-lo, porque é o próprio dono, não é, desse patrimônio. Mas ao fazer isso, muito provavelmente esse edifício não mais abrigaria essas populações em situação de vulnerabilidade social, não é? É isso que a gente tem que, de alguma maneira, mensurar. A metodologia que foi criada, ela é formidável nesse sentido, né? Que nos aponta um caminho que pode sugerir um barateamento para essa reconstrução, mas deveria existir uma contrapartida do próprio poder público, né, no sentido de que esse edifício pudesse manter essa atividade, essa função que hoje ele tem. Antigamente era uma casa, era uma das casas do governador, né, do estado. Então, é um edifício bastante emblemático. Nos outros casos, eu gostaria de citar, do ponto de vista do patrimônio mesmo, a residência do Saco dos Limões, lá na rua João Mota, ela há uma ocupação. Na verdade, uma ocupação não. Há pessoas que estão morando lá há um bom tempo e que esperam do proprietário algum tipo de ressarcimento, não é? Por ter estado nesse imóvel há um bom tempo. Então, é uma residência que está sendo ocupada por uma população em situação de vulnerabilidade social, mas demanda um litígio, né? Então, haveria aí qualquer medida para recuperar, que existia um acordo entre proprietário e os que estão fazendo uso dela. Uma outra residência, a que fica na Avenida Mauro Ramos, no centro, ela já foi demolida, foi totalmente demolida. Há algum tempo atrás ela tinha ainda a sua principal empena de pé, mas agora ela já foi demolida, muito provavelmente ela vai dar lugar para um edifício. Houve, inclusive, intervenções artísticas no sentido de poder fazer com que a população vislumbrasse a importância da necessidade de manutenção desse imóvel, não demolição, né? Mas acabou que essa tentativa foi apenas uma manifestação não patológica, mas artística, né? Dessa resistência que a arte, de alguma maneira, nos coloca para reflexão na sociedade. A casa da rua Rui Barbosa é uma casa que está sofrendo um processo de recuperação, tá? Ela fica na Agronômica também, como a Mara já colocou. Não sei se a gente volta alguns slides para fazer uma recuperação na memória dessas imagens, mas é uma casa que ela é uma propriedade particular e que muito provavelmente vai abrigar um edifício comercial. Então, para recuperar isso na memória, volta um slide, professora. E esta casa, então, a da Rua Frei Caneca, a antiga residência do governador, que eu falava, que é uma propriedade, então, de uma construtora. Volta uma para a gente ilustrar a minha fala. Essa, do Saco dos Limões, não é? Que ainda hoje sofre um litígio. Pode passar?
essa a da rua Anita Garibaldi. Veja que há uma intervenção artística aí, ver a cidade, né? Há uma placa lateral, não vai dar para a gente aumentar para ver no slide, mas há uma placa lateral, no sentido de ver a cidade, a ruína, né, como uma possibilidade de transformação e acomodação dessas populações. Aí, nessa edificação, também um grafite do Riso, que é um grafiteiro paulista que tem uma obra bastante relevante na cidade de Florianópolis, no sentido de atentar para alguns espaços que estão em processo de obsolescência e como eles não só mantêm viva a história da cidade, mas podem ser geradores de outras possibilidades. Esse edifício da Rua Anita Garibaldi era um antigo bar, né? E que ainda se mantém como está, salvo engano. Pode passar, professora? Só para a gente chegar na outra residência que eu estava comentando, dentro do processo, essa que foi demolida, ela está totalmente demolida já, né? Então, não há mais possibilidade de recuperação. Só tem a fachada, Evandro, só a fachada. Sim, só a fachada, mas assim, aos poucos ela está decaindo. Aos poucos ela está decaindo. Passei por lá e assim, é incrível como o processo de pesquisa ele muda o tempo todo, né? A gente começou a fazer isso no início do ano, você começou a fazer isso no início do ano, no final do ano já demoliram mais um pedaço, mais outro pedaço, e assim subsequentemente, tá? Então, não há mais o que fazer. Acho que talvez aí o edifício mais emblemático, como eu comecei a minha fala, talvez seja esse da Casa do Governador, que existiria talvez uma preocupação maior do poder público no sentido de ser um edifício já tombado, né? E os outros menos relevantes dentro dessa perspectiva documental. Pode passar mais o próximo, só para a gente encerrar? E essa sim, aí a casa, né? Então, que é de um particular e que muito provavelmente vai abrigar um edifício comercial. Você tem mais informação sobre isso, professora? Sim, essa vai ser um café. Já deve estar até funcionando, porque eu comecei no início de 2023, agora ele tinha colocado funcionários lá, né, para restaurar, para reconstrução, Então, assim, mantendo a fachada. Então, veja como é relevante, essa metodologia é relevante no sentido da gente fazer essa identificação, mas como é importante a gente ter em mente de que a cidade, ela está em movimento, a cidade, ela não é congelada, e o patrimônio histórico também não é, né? É preciso que, de fato, a gente possa trabalhar com essa perspectiva, assim como o tempo vai corroendo a edificação, a cidade vai demandando serviços, vai demandando funções que são diversas, né? E nós não poderíamos, como pesquisadores ou docentes, dizer, olha, a melhor solução para esses edifícios é acomodar a população em situação de vulnerabilidade social. Não podemos fazer isso, mas o que a gente pode é imaginar sugestões, e dentro desse leque de 5 possibilidades que foram avaliadas, né, talvez a mais viável, por uma sofrer litígio, por essa ser uma propriedade comercial, já particular, que já tem um projeto em andamento, né, enfim, né. A outra, eu falei da demolida, falei da que tem um litígio, esta que já tem uma... Da Anita Garibaldi, lá da rua Anita Garibaldi, o proprietário é um frentista, né? A família, hoje ele é um frentista
de posto e ele não tem condições de reabilitar essa edificação. Então, tá lá para cair mesmo, do jeito que você falou. E nós também não poderíamos impor que essa edificação, sendo particular, pudesse ter um fim social, né? O poder público precisaria encampar. E, assim, o nosso trabalho é nesse sentido, identificar esses edifícios como tendo um relevo, como sendo de interesse patrimonial dentro da cidade, né? E do ponto de vista técnico, e aí a gente circunscreve a metodologia a isso, né? Apontar soluções. Né? Daí por diante, as discussões que são políticas e operacionais desse processo, elas demandam realmente vontade pública. Mas talvez a mais emblemática que a gente pudesse ter tudo isso agrupado seria a da Rua Frei Caneca, que é, se você puder colocar o slide aí, para a gente poder fazer uma discussão ilustrada. Aí sim, pronto. Porque ela é um patrimônio tombado, porque ela tem uma área grande, né? Poderíamos ter edificações, sim, que respeitassem o contexto no entorno, né? Desde que você tivesse um afastamento, enfim, uma preocupação. E manter funções que pudessem, de fato, abrigar essa população. Veja, hoje a população em situação de vulnerabilidade social é cada vez mais crescente, como você apontou no começo, e mais do que isso, a gente tem uma população em situação de rua crescente em todas as capitais brasileiras. Florianópolis, se eu não me engano, até bem pouco tempo atrás, não tinha tanta gente em situação de rua. E hoje, sim, tá, se eu não me engano, figura entre as 10 capitais brasileiras. Apesar de nós termos no Sul uma qualidade de vida, um índice de qualidade de vida superior a outras regiões do Brasil. Isso ainda acontece por conta do que a gente viu, do que a gente assistiu pós-pandemia, né? As pessoas de fato ficaram desempregadas, as pessoas tiveram suas casas, dificuldade para pagar o aluguel, cada vez mais os preços estão subindo, enfim, então há toda uma sistemática, né, que precisa ser analisada desse ponto de vista para que a gente possa ter políticas mesmo que possam ser mais inclusivas. Então, assim, do nosso ponto de vista, né, técnico, há sim possibilidades de recuperação desses edifícios. O que falta é um engajamento maior, talvez, para que a gente possa entender que esse patrimônio histórico ele é mutante, ele se transforma, ele precisa se adaptar. Talvez ele não tenha só a necessidade de função residencial, ele possa ter uma outra função, inclusive, mais dinâmica, mais transitória, né? E nos resta, de fato, lançar as ideias, né? E responder a questões que são técnicas, como técnicos que somos, né? Tanto do patrimônio edificado, quanto da engenharia e construção. Inclusive, Evandro, nessa residência tem muito morador de rua, muito. Eu estive lá em vários horários, eles ficam lá, eles moram lá. Sim, eles têm esse espaço como uma espécie de porto seguro É. dentro da cidade. Bom, comentadas essas questões que são importantes para o nosso trabalho, né, eu acho, Mara, que a gente pode, enfim, finalizar e agradecer, não é? Então tá, pessoal, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com o professor Evandro. Sim, Obrigada, pessoal. por e-mail sempre. Obrigado.